E aí, gente linda, tudo bem? Aqui é Jenny Freitas do canal Sexualidade e Intersecções. Continuando nossa série de vídeos sobre estados intersexuais, hoje a gente vai falar sobre disginesia gonadal mista, tá? Para quem não sabe, a disginesia gonadal mista, indo naquela perspectiva da disginesia gonadal, né, quando a gente tem aquela gônada que ela não se diferencia em tecido genésico, né, que ele é testículo ou ovário, é um tecido ou em fita, ou que ele não é totalmente formado, tá? Esse estado a gente tem a mista quando a gente tem presença de duas ou mais linhagens genéticas no indivíduo, com presença de genital ambígua, tá? Ou a genital atípica, que atualmente a gente chama, ok? Tá? A gente geralmente tem nesses quadros de disgenesia gonadal mista o cariótipo 45X com 46XY, tá? Ou o segundo mais frequente, 45X, 47XYY, tá? Que na hora de formar o mosaicismo, esse cromossomo 45X perde o seu Y e vai para o outro, junta com o Y do outro, fica 47XYY, tá? Com algumas variantes, tá? Com deleções, anéis, isocromossomos ou microdeleções de partes desse cromossomo, que o cromossomo fica quebrado no meio, vai parar lá num cromossomo autossomo e tudo mais. Que eu já falei aqui em alguns vídeos no canal, expliquei para vocês essas variações que acontecem dentro do cromossomo, tá? Inteiro. Como anteriormente não sentia as técnicas para olhar o cariótipo humano, as pessoas que tinham esse quadro, elas eram categorizadas como uma síndrome, nos anos 50, 40, 50, intermediária entre o pseudohermafroditismo, que era chamada síndrome de Morris antigamente, e a Turner, tá? Porque ficava um quadro intermediário entre as duas, porque tinha características das duas, mas não era nenhuma e nem outra. A característica era feita por questões fenotípicas, ou seja, do físico, como nesse caso tem genital ambígua, então não era Morris e nem era Turner. Tinha algumas características de Turner e algumas características da insensibilidade androgênica completa. Então ficava ali no meio, tá? Depois começou a se ter a capacidade de ver, sentia com o corpúsculo de Barr, né? Dava para ver na célula. E mais para frente conseguiu fazer a análise do cromossomo. E com isso você conseguiu ver que era um caso de mosaicismo, que não se encaixava, né, nos outros. Apesar que a gente vai ver mais pra frente que tem Turner que tem mosaico, só que geralmente não tem genital ambígua, tá? A condição de disgenesia gonadal mista, ela acontece mais ou menos de 1 para 10 mil nascimentos, tá? Ela é a causa média de 6% dos casos de genital atípica, tá? Ou de genital ambígua, que antigamente era chamada, ambiguidade genital, ok? Para se fazer o diagnóstico fechado de disgenesia gonadal mista, tem que fazer o diagnóstico diferenciado da Turner, tá aí. Isso é bem, fenotipicamente é fácil de fazer. E principalmente do hermafroditismo verdadeiro, ou seja, da ovotestis ou ovário testicular, tá? Por quê? Porque essa condição de mosaicismo também pode ser presente nessas duas condições. Então você tem que fazer essa diferença para saber como vai proceder mais para frente e tudo mais, ok? Então você precisa analisar a gônada para ver se ela não é uma ovotestis, né? Para ver se não é simplesmente um ovário digenésico. Se fosse um ovário digenésico, daí um Turner, tá? Mesmo com genital ambíguo, isso é muito raro de acontecer, né? Muito raro. Praticamente quase, não vou falar que é impossível, porque em biologia, né, nada é impossível. Mas geralmente não acontece. Mas se tiver presença de ovário digenésico, já não é disgenesia gonadal mista. Porque a disgenesia gonadal mista vai ter uma gônada em fita ou um testículo digenésico.
Ovário dianésico não é característica, é de Tanner, ainda mais com a presença do cariótipo 45X, tá bom? E daí tem que fazer esse diagnóstico diferencial, porque cada caso tem um tratamento específico, tem uma atenção específica, levando em consideração o sexo psíquico de cada um, né? Geralmente, essas pessoas vão ter estruturas diferentes, em estágios diferentes do ducto de Müller e de Wolff, ou seja, você pode encontrar em vários casos presenças de variados níveis de útero, trompas, próstata e glândulas acessórias do aparelho reprodutor masculino. Então você encontra variações, tá? Nesses indivíduos. Depende do grau de ambiguidade, tá bom? Do sistema reprodutor interno. A definição do sexo social. Vocês sabem que aqui no canal a questão é pautada na qualidade de vida da pessoa intersexo, tá bom? Então eu sempre defendo, ouçam a pessoa, tá? Esse é o objetivo do canal, é defender o direito humano, a liberdade individual e os direitos sexuais da pessoa intersexo. Então eu vou pautar sempre, ouçam a pessoa, tem como ouvir, tem como esperar, né? Eu venho falando aqui nos vídeos todas as vezes que tem como esperar. Pelo menos aos 10 anos de idade tem como esperar, né? Só que, infelizmente, no Brasil, nos países desenvolvidos, essa não tem sido a conduta e a gente está aqui falando da parte do diagnóstico, da parte biológica e apontando esses erros que acontecem, já que as pessoas são humanas e elas erram, né? Os médicos não deixam de errar, né? As pessoas não deixam de errar, por isso que a gente tem que ir de encontro às pesquisas, olhar científico, olhar da pesquisa e olhar das vivências das pessoas intersexo, ok? E a cirurgia acaba sendo feita, infelizmente, quando você tem genital ambígua, e essa é a nossa batida aqui, tá? Acaba sendo optado para a cirurgia feminilizante ou masculinizante dentro do que vai ser mais sucesso, né? Porque já tem aquela linda frase que é mais fácil construir um buraco do que erguer uma torre, né? Um poste, uma torre. Então tem muito disso, né, ainda. E claro que também tem essa questão dos pais serem ouvidos, o que os pais desejam, né? Ainda mais na disnesia gonadal mista, que fica essa coisa muito perdida, porque você não consegue muito definir o sexo da pessoa. Ai, mas é geneticamente XY e X0, né? Gente, nessa questão, o sexo genético praticamente não tem importância, porque ele é um dos pilares, né? Porque se a gônada não funciona, você não vai ter característica sexual nenhuma. Se a gônada não tem estímulo hormonal, você não vai ter presença fenotípica nenhuma, né? O fenótipo, para se desenvolver, precisa de hormônio. Sem hormônio, a pessoa não vai desenvolver. Então, você tem que ter ciência disso, ok? Então, o grau do desenvolvimento testicular, ele é muito levado em conta nessas questões. Por isso que onde está o testículo, no caso, quando não for gônada em fita, for testículo digenésico, ele pode ter um avanço puberal, tá? Se o testículo não for localizado dentro da cavidade abdominal, for localizado mais para fora, inguinal e principalmente próxima à bolsa escrotal, a chance de ter um desenvolvimento puberal espontâneo é muito alta. Ela chega a ser grande, ok? Chega a um número bem elevado, assim, quase 40% dos casos, se tiver na bolsa escrotal. Ou ali o que seria a bolsa escrotal, ok? Mas uma coisa que tem que ficar em evidência e que tem que ser discutido nesses casos é que pacientes que possuem células 45X, que é o caso da disnesia gonadal, eles vão ter características, alguma das características de síndrome de Turner, então você tem que ficar ligado nisso. Alguns, não a maioria, porque isso diferencia do Turner, vão ter baixa estatura. Por ter baixa estatura, então, se for preciso, tem que ser administrado o hormônio do crescimento. Alterações cardíacas também, que são comuns em Turner, por causa do cariótipo 45X, podem ser comuns, podem aparecer, no caso, nos pacientes com disnesia gonadal mista, então tem que ficar de olho, porque se aparecer alguma alteração cardíaca tem que ser tratada, ok? Alterações renais e urinárias do aparelho geniturinário, tá? E também ficar de olho se não tem alguma questão do sistema autoimune, tá? E da tireoide, tá bom? Isso tem que ficar evidenciado, ficar olhando, observando. São algumas questões que podem estar associadas
a pessoa que é portadora da dinisia gonadal mista, ok? Como tem uma variação muito grande nessa questão do cariótipo mosaico nessas pessoas, com dinisia gonadal mista, dependendo da presença da célula, for mais 45X ou 46XY, né, ou 47XYY, você vai ter uma variação da expressão dos genes relacionados a esses cromossomos, né, para algumas características fenotípicas, geralmente ligadas aos genitais, principalmente. A questão fenotipicamente hormonal, assim, de expressão hormonal, não, porque como as gônadas não funcionam, para a pessoa entrar na puberdade, ela precisa de terapia hormonal, tá? Então, o desenvolvimento hormonal vai depender do sexo psíquico, se o tratamento for feito de acordo com o sexo psíquico da pessoa, né? Não adianta a pessoa falar que não, me sinto mulher, sou uma mulher, e aí for dar testosterona pra pessoa, ou o contrário, né? Sentir homem dá estrogênio, né? Não vai adiantar nisso. Essa pessoa tem que ser ouvida. Mas assim, a maior parte desses casos tendem ao sexo feminino e o tratamento é feito pro feminino, pra ficar claro. Mas assim, eu estou dando esse exemplo que as pessoas têm que ter essa ciência sobre o tratamento adequado, ok? Só que o genital, ele tem uma variação da genital atípica. Desde a mais próxima do que a gente vê como genital tipicamente masculina, até o mais próximo da tipicamente feminina, mas uma variação muito grande. Por quê? Porque vai depender dessa variabilidade genética do mosaicismo genético presente nessas células, tá bom? Então a gente precisa saber disso para entender essa variabilidade genital e até mesmo da expressão dessas características associadas, né, com a síndrome de Turner, que vai depender das células 45X que tem nesse indivíduo, ok? E pensando nessas questões, a gente também tem que lembrar da importância da identidade de gênero nesses casos, ou seja, do sexo psíquico, para que sempre os tratamentos sejam feitos pensando no sexo psíquico dessas pessoas. Por isso a importância dessa discussão e que essas pessoas saibam do que se passa no corpo delas. Por isso, do atendimento livre e esclarecido. Isso tem que ser pautado em qualquer atendimento, acompanhamento médico, ok? Eu espero que vocês tenham entendido a questão, que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, tá? Para que esse conhecimento chegue cada vez mais pessoas, tá? E é isso.